sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal e hoje eu vou ensinar a vocês os utensílios necessários para começar a fazer um pão de mel. Então aqui eu tenho alguns dos utensílios que você precisa ter para começar a fazer o seu pão de mel dentro da sua casa. Mas antes de você ter os utensílios, claro, você também precisa de ter os ingredientes, que depois eu vou deixar na descrição aqui desse vídeo, uma receita de pão de mel para vocês, certo? Mas geralmente os ingredientes básicos para fazer um pão de mel, precisamos de farinha, açúcar mascavo ou não, se você não tem, se você vai iniciar, dá para começar a fazer sem o açúcar mascavo. O chocolate em pó, sim ou não, também se você não tiver, dá para fazer o pão de mel, certo? E as especiarias, especificamente o cravo e canela em pó, certo? Então vamos lá. Para você começar a fazer um pão de mel, você não precisa de muitos utensílios. Você precisa de um bowl, certo? E que seja necessário também, e uma peneira, para você sempre peneirar todos os ingredientes, porque a farinha tem umidade, então elas ficam com gruminho, que isso na hora que você mexer o pão de mel, na hora de assar ele pode aparecer. O açúcar mascavo também geralmente vem empedrado por causa da umidade, então é interessante a gente também peneirar, assim como chocolates, as especiarias, certo? Então você tendo esse primeiro utensílio, uma peneira, certo? A princípio você vai usar da sua casa, mas o interessante é que você separe um bowl, a peneira, tudo só para você fazer o seu pão de mel. Aí você precisa de uma espátula, certo? Pode ser assim, ou que você tiver na sua casa, aí com o tempo você vai aprimorando os seus utensílios. Eu aconselho também a ter um fouet, porque na hora que você joga todos os ingredientes, o leite, na hora de você mexer, é interessante você misturar, não bater, misturar, porque assim ele ajuda a agregar todos os ingredientes. Você precisa também ter, depois, os garfinhos para você banhar, tá? Aqui eu tenho um garfinho que eu uso, o mais largo, que eu comprei ele assim, para os pão de mel maior, esse também dá, e para os pão de mel menor. Mas se você não tem, você pode começar com um garfo aí que você tem na sua casa, certo? Visto isso, você tem já o bowl, você tem a peneirinha, o mexedor para você pôr todos os ingredientes. Aí você, para iniciar, quem não tem as forminhas, você pode fazer numa assadeira quadrada, porque aí a gente vai fazer ele aqui e a gente vai cortar eles. Então aqui na assadeira a gente vai fazer nosso pão de mel pela primeira vez na assadeira. Eu tô aqui mostrando essa grande, a minha aqui é de 30 por 40, mas aí a receita, depois eu falo pra vocês qual o tamanho da forma certo. E assim, de cortadores também, tá? Porque aí você vai pegar esses cortadores e vai cortar aqui os pão de mel. E aí, uma dica, né? Quando você vai cortar aqui, vai fazer as rebarbas, né? Com essas rebarbas a gente pode fazer também o pão de mel de pote, tá? Aí você não tem as formas, você pode utilizar essa forma que você tem em casa, assadeira, e mais pra frente você vai comprando as forminhas, tá? Então aqui a gente tem as forminhas de vários tamanhos. Essa aqui é a tradicional, é o que eu mais faço, tá? É de 6,5 por 4,5. Ela é a mais alta. Tem assim que ela é um pouco, parece que é a maior, mas é o mesmo tamanho, só que ela é mais baixa, ó. Vocês podem ver que uma é mais baixa que a outra. Tem as mini forminha, que isso aqui é interessante. Depois eu vou mostrar pra vocês os modelos de lembrancinha. Pra fazer lembrancinha para aniversário, casamento, ideal, vende muito bem. Aí, seguindo, né, tem a mini, que também dá pra vender individual, dá até pra um café, você vender, aí pode ser vendida sem recheio. Essa forminha aqui, bonitinha, que dá pra gente usar dia das mães, dia dos namorados, como lembrancinha também de casamento. Aí tem a forminha maior, de coração, né, que ela praticamente tem a mesma quantidade aqui, fica maior, mas isso aqui diferencia bem pouco de quantidade de volume de massa que você vai colocar. E tem a quadrada também,
tá? Tem a quadrada pequena também, é uma infinidade de forminha. Mas, pra quem tá começando, o ideal é essa, né? E eu acho interessante a pequena também, que você pode oferecer para um café, tem essas opções, ou mesmo já para começar como lembrancinha. Então você tem todas as opções de forminha. Aí a gente tem as forminhas, essas formas aqui da BWB, que a gente faz o pão de mel informado ou insuflado, que o pessoal fala. Aí você vai ter que ter um cortador também, né? Do tamanho que você vai usar lá na sua assadeira. E vai cortar aqui, você vai fazer a casquinha aqui. E depois no canal eu vou ensinar pra vocês fazerem também. Corto com pão de mel, tá? Na verdade esse aqui é o menor. E recheia. Também é uma opção prática, porque nesses formatos aqui dessas forminhas, dá pra gente colocar papel de arroz, dá pra ter bastante ideia, também dá pra gente trabalhar. Feito isso, também é necessário a gente ter uma balança. Essa minha balança aqui é mais sofisticada, né? Mas não tem problema, você começa com uma balança normal aí que você tem aí na sua casa, certo? Então esses são os utensílios principais. Você precisa de um bowl, de uma peneira, dos acessórios para você poder mexer. Você precisa de um garfinho, se você não tem, pode ser o seu garfinho que você tem aí, o seu garfo normal. Você pode até pegar o seu garfo normal e dar uma entortadinha dele na hora de banhar, certo? Você precisa da forminha, né? Uma forminha. Não tem a forminha? Usa um cortador. Ah, vou começar, não tem cortador? Corta com a faca, pega um copo, que a borda fininha dá pra cortar também. Não tem desculpa. Quando eu comecei, eu comecei a fazer eles na forma quadrada, eu fiz ele cortado com a faca. Então, depois banhei, só que depois tem umas técnicas, tudo pra vocês fazerem isso. Fica para uma próxima aula. Feito tudo isso, você vai embalar o seu pão de mel, tá? Ah, com as rebarbas que sobrou desse pão de mel que nós cortamos aqui, a gente pode fazer os pão de mel do pote, tá? Esse aqui, todos eles dá 250 gramas mais ou menos, e o menorzinho. Aí você vai escolher de acordo com o seu público que você vai fazer. Tem também, vou ter no canal aí, como é que faz isso, mas lembrando também que eu tenho um curso, né, que eu ensino todas essas técnicas aqui de como fazer um pão de mel, de janeiro a janeiro, e você poder vender o ano inteiro. Então você pode colocar nas marmitinhas também, aí você vai escolher como vai fazer. Aí, como que eu vou embalar esse pão de mel? Vou começar a embalar o meu pão de mel. O ideal, você sabe que a gente tem que banhar, né? Também precisamos do chocolate para banhar o nosso pão de mel. Eu opto por a gente banhar no chocolate que não é o puro, porque ele seca mais rápido, é uma casquinha fina. A proporção de chocolate e massa é maior a massa e recheio, então a casquinha é mais prática, mais rápida para você fazer bastante pão de mel. Não precisa temperar, a secagem dele é melhor e também para a gente utilizar na venda, porque o chocolate de banho, que é o fracionado, ele tem mais durabilidade no sentido de não tem tanta facilidade de derreter. Então você consegue transportar melhor, principalmente dia de verão, né? Já o chocolate puro, além de você ter que fazer a temperagem, ele é mais sensível. Então, mas você pode fazer. E também o preço vai ser diferenciado, certo? Aí você vai escolher qual é o chocolate melhor para você trabalhar. Também no meu curso eu indico o que eu falo, eu indico qual é o melhor chocolate, o que eu trabalho. E assim, em algumas aulas aí no meu canal você vai encontrar essas dicas também, certo? Feito isso, a gente vai fazer nosso chocolate. E eu gosto de, quando eu banhar o chocolate, ter uma grade. Mesmo essa grade, assim que eu tirar o pão de mel, eu posso descansar ela aqui. E na hora de banhar também é interessante ter essa grade. Não tem a grade? Utiliza o que você tiver aí na sua casa, tá? E para embalar, a gente tem as opções de saquinho transparente, de vários tamanhos. Tem esse assim, já com motivo de pão de mel, certo? E tem esses aqui também,
que aqui eu coloco os pão de mel pequeno, porque o pão de mel do tamanho tradicional ele não cabe nesse saquinho. Aí você pode colocar, amarrar com um fitilho, assim, ou você pode colocar uma fita, certo? Aí você vai escolher qual o formato que você vai usar, qual é a fita, mas para começar, um fitilho e um saquinho transparente tá excelente, que assim o seu cliente está vendo o seu pão de mel. Muito interessante também, que não pode faltar você colocar uma etiqueta de validade, tá? Do seu produto, com o seu logo, se você quiser. Tem as etiquetas já prontas, se você não tem uma impressora, não tem como fazer, você compra a etiqueta, só para você pôr o sabor e a data. Você pode também, tem esse tipo de etiqueta aqui, só para você colocar em cima, ó, pão de mel, esse no caso aqui é pão de mel doce de leite. Conforme você vai criando outros sabores, tem de prestígio, tem todas essas etiquetas para você poder colocar no seu pão de mel, ou você desenvolver a sua própria etiqueta. Tem o recurso do Canva, que você pode fazer, ir ali, escolher e desenvolver a sua etiqueta também. Então, eu queria passar para vocês, era isso. O Zutê vai precisar para iniciar a fazer os seus pão de mel e lucrar, no mínimo, eu garanto no meu curso, se você, vou deixar o link aqui embaixo nos comentários, de você faturar no mínimo R$2.000 por mês. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários que eu respondo. E se você gostou desse vídeo, já curte, dá um like e compartilha. E eu aguardo vocês na próxima aula.